Do ponto de vista social, do ponto de vista de uma comunidade, não há dúvidas que a mulher é absurdamente mais importante que o homem. Isso é matematicamente simples. Imagine que a sociedade sofra uma catástrofe natural qualquer, uma guerra, uma doença, alguma coisa que mate 90% dos homens, mas não mate nenhuma mulher. Fácil ver que, matematicamente, é possível essa comunidade repor sua população em uma geração. Não estou dizendo que isso vai acontecer, nem que seria algo belo e moral, mas se você fizer a conta, vai ver que é possível sim. Agora, imagine o contrário, que tal doença, guerra ou catástrofe natural matou 90% das mulheres, mas nenhum homem. Provavelmente, essa comunidade vai levar muitas e muitas gerações para recuperar seus números, por mais que todos se empenhem ao máximo em perpetuar a espécie. Nossa espécie, queiramos ou não, é assimétrica no que se refere à reprodução da espécie. Mas não é só isso. Ninguém espera que homens sejam iguais a mulheres porque, de fato, cada indivíduo é único. Mas, quando vemos estatísticas sobre homens e mulheres, é fácil perceber diferenças. Homens são, na média, maiores que mulheres. Mulheres vivem, na média, mais do que homens. Mulheres, na média, estudam mais do que homens. Homens, na média, são mais fortes fisicamente. Mas as diferenças vão além de características físicas. Mulheres, na média, têm maior capacidade de comunicação social, de empatia, ao passo que homens, na média, tendem a ser melhor em habilidades mecânicas e espaciais, mexer com objetos, com coisas. Lógico, isso não quer dizer nada sobre uma mulher ou um homem específico. Existem mulheres mecânicas extremamente habilidosas, assim como há homens extremamente competentes em capacidade de comunicação social. Da mesma forma, existem homens extremamente estudiosos e mulheres extremamente fortes em esporte. De novo, isso não quer dizer nada sobre um indivíduo em particular, mas é um fato que, na média, existem diferenças. Agora, se tem tantas diferenças entre homens e mulheres, será que não seria esperado encontrar diferenças na média de salário? E o que significa, afinal, essa diferença? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Existe diferença salarial entre homens e mulheres? Sim, lógico, estatisticamente existe a diferença. Em pesquisas em vários lugares do mundo, ela varia entre mulheres ganhando 40% menos que homens até ganhando 5% menos. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, em 2016, a diferença está um pouco abaixo de 24%. Não há questão nenhuma aqui, a diferença existe. Os institutos de pesquisa têm metodologias testadas e validadas, e os resultados são consistentes em várias pesquisas em vários países. Existir a diferença existe. O problema é o que significa essa diferença, porque essa diferença refere-se à comparação do salário por hora trabalhada de todas as mulheres em todas as profissões, em todas as empresas, comparado com o salário por hora de todos os homens em todas as profissões, em todas as empresas. Essa pesquisa não diz que uma mulher trabalhando na mesma profissão que um homem, com o mesmo tempo de experiência, ganha 24% a menos. É um erro encarar assim. Na verdade, é bem pouco provável que exista qualquer diferença entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que trabalhem na mesma empresa, na mesma profissão, com a mesma experiência. Se isso acontecesse no Capistão, se o patrão pode pagar menos para a mulher pelo exato mesmo trabalho, ele passaria a contratar só mulheres. Mais lucro é sempre melhor. Com a demanda por mulheres crescendo e a oferta fixa, naturalmente o custo de trabalho da mulher vai crescer. A tendência é isso se equilibrar no mesmo valor exato que o homem. Mas mesmo hoje em dia, aqui no Bananistão, existe uma lei trabalhista que proíbe isso. É a chamada equiparação salarial dos artigos 460 e 461 da CLT, que existe desde a época do fascista de estimação de todo o antifa brasileiro, o Getúlio Vargas. Se houvesse uma única mulher ganhando menos que um homem na mesma profissão, na mesma empresa, com a mesma experiência, facilmente a mulher podia entrar com uma ação de equiparação salarial, apontando o homem como paradigma. É causa ganha. Então é preciso ter em mente que estamos comparando genericamente todas as mulheres com todos os homens. Lógico, a diferença salarial entre gêneros é um problema, mas é um problema menor do que dá a impressão num primeiro momento, certo?
Não é que exista uma mulher trabalhando exatamente o mesmo que um homem na mesma profissão e ganhando menos. Apenas na média de todas as mulheres contra a média de todos os homens é que tem essa diferença. Ainda assim é um problema, lógico. Se você é uma mulher que trabalha, é desanimador saber que há uma grande chance de você estar ganhando mais se fosse um homem. Poxa, é injusto isso. Evidente que é um problema. Para atacarmos esse problema, é importante entender o que causa essa diferença. Uma explicação comum é que se trata de mais uma forma de preconceito contra mulheres no mercado de trabalho. Vamos lembrar que há coisa de 100 anos atrás, em boa parte do mundo, mulheres eram proibidas de trabalhar. Existem países no Oriente Médio em que mulheres ainda precisam de autorização do pai ou do marido para poder trabalhar. Mesmo depois disso não ser mais proibido aqui no Brasil, ainda era muito incomum mulheres trabalharem há 2 gerações atrás, há coisa de 50 anos, por pressão social. Lugar de mulher é na cozinha, e besteiras desse tipo não eram frases toscas como vemos hoje, mas ditos populares mesmo, há coisa de 50 anos. Então, quando se encontra uma diferença dessa em desfavor da mulher, pode realmente acender uma luz de alerta. Será que não se trata de uma conspiração de homens para desestimular mulheres a trabalhar? Não estaria o patriarcado tentando retomar o controle e forçar as mulheres a uma vida doméstica contra a vontade delas? Os estatistas aqui de Banânia podem alegar que hoje, no guardanapo sujo deles, não há mais nenhuma lei que discrimine contra mulheres. Deve-se notar que há várias leis que diferenciam entre homens e mulheres, por exemplo, tempo de licença maternidade, idade para aposentadoria e vários outros pontos. Mas pode-se dizer que esses pontos favorecem as mulheres. Pelo menos é isso que alegam os juspositivistas. Não há mais leis contra as mulheres. Na ética libertária, lógico, mulheres têm exatamente os mesmos direitos que homens. Ou seja, direito à autopropriedade, a propriedade privada dos bens que vier a se apropriar primariamente, ou transacionar com outras pessoas de forma legítima, direito de usar violência para repelir e compensar violações de propriedade. Exatamente o mesmo direito para ambos os gêneros. Mas será que é essa igualdade que importa? Existem, de fato, 2 tipos de igualdade quando se fala de justiça social: a igualdade de oportunidade e a igualdade de resultado. Você deve lembrar da figurinha do pessoal assistindo a partida de beisebol em cima de caixotes, não é? Alguns chamam de igualdade de resultados de justiça ou equidade, ou outro nome pomposo qualquer, porque querem vender a ideia que é preciso dar mais recursos para algumas pessoas para compensar alguma dificuldade física dessa, como baixa altura ou pouca idade. Mesmo que tenhamos igualdade de oportunidade na ética libertária, isso, evidentemente, não garante igualdade de resultado. Isso quer dizer que nós, libertários e anarcocapitalistas, não achamos importante a igualdade de resultado? Não importa pra gente que algumas pessoas ganhem muito mais do que outras? A gente não tem dó do menininho penetra que não consegue ver o jogo sem pagar ingresso? Não, de forma alguma não é isso. Lógico que um mundo mais igual é sempre algo desejável. A questão é que a praxeologia é clara em apontar que a igualdade de resultado absoluta é impossível. O máximo que podemos almejar obter é a minimização da desigualdade de resultado, ou seja, sempre vai haver alguma diferença. E isso faz sentido, até o mais ferrenho comunista sabe. As pessoas são diferentes entre si, têm capacidades diferentes. Algumas vão fatalmente se dar melhor na vida do que outras. Se mulheres e homens, na média, têm diferenças estatísticas mensuráveis, é esperado que o resultado médio dos salários também apresente alguma diferença. Ou seja, querer a igualdade absoluta entre pessoas é um objetivo inatingível. Se há algo viável para buscarmos, é minimizar a desigualdade possível. Ou seja, buscar aquela situação em que as diferenças de resultado sejam as menores possíveis. O ponto central da economia libertária é que a forma de atingirmos essa situação ótima, ou seja, a diferença mínima de resultados, é justamente pela igualdade de oportunidade. Porque qualquer mecanismo imposto coercitivamente visando compensar diferenças vai imediatamente causar desigualdade em outro ponto, num grau maior ou ainda pior que a desigualdade que buscou corrigir inicialmente. A sociedade humana, lamento informar, é muito mais complexa e dinâmica que 3 penetras tentando ver um jogo de beisebol. Os 3 penetras facilmente chegariam num acordo, até porque o cara alto vai ficar desconfortável subindo num caixote.
Ele tem altura para ver o jogo, melhor ele ver do chão mesmo. Ninguém precisaria fazer nada naquela situação. Não faz nenhum sentido o dilema apresentado ali. Se você começa a tirar o caixote das pessoas contra a vontade delas, elas vão tomar outras ações para evitar o roubo de caixote. E isso vai levar a mais desigualdades no longo prazo. E não existe um grupo de pessoas com conhecimento capaz de calcular quantos caixotes tem que tirar de quantas pessoas para dar para outras. Por mais bem intencionado que as pessoas sejam, é impossível fazer essa conta, como explicamos no nosso vídeo sobre o comunista Thanos. Vão acabar causando mais desigualdade do que encontraram. Mas, se deixarmos só os direitos básicos e não fizermos nada, essa diferença salarial entre homens e mulheres não vai acabar nunca. Vamos ter que conviver com isso? Não há nada que possa ser feito? Bom, vamos analisar os motivos da diferença salarial entre homens e mulheres. Embora eu não tenha encontrado pesquisas brasileiras explicando isso, existem diversas pesquisas em outros países do mundo, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, sobre esses pontos. E as pesquisas apontam que o principal aspecto para a diferença salarial é a profissão escolhida. Lembra, a diferença salarial existe quando se mede todas as mulheres e todos os homens. E o fato é que existem profissões que pagam mais do que outras. Também é notório que homens e mulheres têm interesses diferentes. Eu vivi isso na pele. Na minha turma de engenharia, de uma turma de 60 alunos, haviam 4 mulheres. Toda festa na engenharia era uma festa da salsicha. Me falaram que isso diminuiu de uns tempos para cá, mas ainda há muito mais homens na engenharia do que mulheres. Na faculdade de Direito é o contrário, embora a diferença não seja tão acentuada assim quanto na engenharia. Há claramente um pouco mais de mulheres do que homens. Existem outras profissões, como enfermagem, que a relação mulher para homem é muito grande. Há muito mais mulheres na enfermagem do que homens. O fato, mensurado em pesquisas tão bem conduzidas quanto as que apontam a diferença salarial, é que a maior parte dessa diferença se deve à escolha da profissão. Mulheres, na média, tendem a buscar mais profissões na área de humanas, lidar com pessoas, não com coisas. Homens, na média, tendem a buscar profissões na área de exatas, lidar com coisas, não com pessoas. Lembre-se que não estamos falando de uma pessoa, mas de uma média estatística. Lógico que há mulheres apaixonadas por coisas, que detestam pessoas, e há homens que amam o contato com pessoas, não gostam de mexer com coisas. Mas a tomada de decisão média da população, a tendência é clara. De fato, existem pesquisas que mostram que essa tendência pode ser observada em bebês com 6 meses de idade. Meninos bebês focam mais em imagens de coisas, enquanto bebês meninas focam mais em rostos de pessoas. Trata-se de uma característica inata. Embora, novamente ressalte, essa tendência existe apenas na média. Alguns bebês meninos vão gostar mais de faces, alguns bebês meninas vão gostar mais de coisas. Só a média que aponta esse resultado. Além disso, em todas as profissões, os homens estão muito mais dispostos a profissões degradantes e que envolvam risco e força física. Carregadores de carga, trabalhadores em mineração, segurança patrimonial. Mulheres tipicamente buscam carreiras com mais segurança e ambiente limpo. O problema é que risco paga bem. Um mineiro de carvão trabalha duro num ambiente arriscado e sujo, mas ganha um prêmio por isso, porque se não ganhar, ninguém vai querer esse tipo de serviço. Nas pessoas com curso superior, profissões na área de exatas, aquelas que mexem com matemática e com coisas, pagam melhor que profissões que lidam com pessoas. Nós vivemos em uma era tecnológica em que todas as indústrias que giram em torno de novas tecnologias fazem muito dinheiro. E com isso, profissões de exatas, ciências e tecnologia, matemática e engenharia, STEM, como são chamadas em inglês, têm maior demanda e acabam pagando melhores salários. Quem vai para a área de exatas acaba sendo recompensado. Essa diferença na escolha de profissões é o que faz a maior parte da diferença. Retirando esse fator, ou seja, comparando-se salários de homens e mulheres com a mesma profissão, a diferença cai para alguma coisa entre 5% e 7%. 5 a 7% ainda é uma diferença significativa, mas lógico, é muito menos que 40%, 24%, que são as figuras originais. Os fatores seguintes em importância para a diferença salarial têm a ver mais com a postura em relação ao salário. Homens tendem a ser muito mais agressivos, correr atrás de promoções,
buscar outros empregos, pedir aumentos. Embora essas coisas tipicamente façam pouca diferença, uma vida inteira profissional com mais insistência, mais agressividade, acaba levando a maior parte dessa diferença remanescente. E a maior prova dessa motivação para a diferença é que essa diferença é maior em países desenvolvidos, no primeiro mundo, e menor em países menos desenvolvidos. A diferença salarial entre homens e mulheres praticamente não existe na Tailândia, Índia, Paquistão e outros países pobres, mas é enorme na Coreia do Sul, Alemanha, Noruega, Suécia. Sim, o Brasil tem uma diferença salarial entre gêneros menor que a da Suécia. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil e em outros países pobres, mulheres continuam preferindo profissões que lidam com pessoas, sem risco. Mas uma fração considerável das mulheres leva em consideração que precisa de uma profissão que paga mais, porque aqui ela vai precisar ajudar os pais, ajudar o marido ou ajudar no sustento da casa. Então, se tiver que escolher um emprego de motorista de caminhão que paga bem versus um emprego de secretária de dentista que paga mal, mulheres vão acabar optando pela carreira que não gostam, vão dirigir caminhão para ganhar mais. Na Suécia, a rede de assistência social é tão boa que ninguém se preocupa em ganhar mal. A mulher pode escolher com mais liberdade, sem pressão de precisar de dinheiro, e olha só, se ela escolhe voluntariamente, ela tende a escolher a área de humanas, algo que vai fazer menos dinheiro e vai aumentar a diferença salarial com os homens. Tem um documentário norueguês lançado há alguns anos que é muito bom, chamado Brainwatch. O cara é um comediante, mas que faz uma pesquisa séria e levantou basicamente os mesmos pontos colocados aqui. Esse documentário causou furor lá na Noruega e levou o governo da Noruega a cancelar o órgão governamental que visava resolver o problema da diferença salarial no país, porque ficou claro que não é um problema, é uma escolha voluntária. Talvez sempre exista diferença de salário médio de homens e mulheres por causa da escolha de profissão. Mas você, mulher jovem, que ainda não escolheu sua profissão, pode facilmente resolver o problema optando por uma carreira que pague bem. E seja agressiva na busca de salários e promoções ao longo da sua vida profissional, porque isso, no final das contas, faz 5% de diferença. Agora, lembra que eu mencionei que essas pesquisas eu não encontrei no Brasil? Tem uma pesquisa que aponta a diferença salarial, mas não a decomposição do que causa essa diferença. Eu tenho uma suspeita de por que não existe tal explicação aqui. E tem a ver com a nossa legislação positivista, em que um monte de pessoas no governo, em nome de resolver o problema, impõe um monte de regras para consertar o livre mercado. Afinal, o patrão é sempre mau e vai sempre prejudicar as mulheres, certo? Como já falei em outros vídeos, qualquer regulamentação imposta coercitivamente a uma relação voluntária entre duas pessoas, o custo dessa regulamentação vai ser pago pela parte mais fraca, pelo motivo óbvio que a parte mais forte pode até perder dinheiro em uma ou outra interação, mas vai acabar contabilizando isso no custo e repassando isso para a parte mais fraca. Sou capaz de apostar que um fator grande de diferença salarial entre gêneros no Brasil é causada pelas leis que são criadas visando proteger as mulheres. A mulher que engravida aqui no Brasil tem estabilidade de 1 ano. A Justiça do Trabalho reconhece agora que até emprego temporário, a mulher entrou sabendo que era algo temporário. Se engravidou, ganha estabilidade por 1 ano. Uma regulamentação com um custo enorme para a empresa. Lógico, no longo prazo, o custo dessa regulamentação cai no colo da parte mais fraca. Patrão é mal mesmo, eu sei disso. Empregado é um coitado. Muitas vezes sim, é verdade. Mas o que as pessoas falham em perceber é que impor coercitivamente uma regra é incapaz de mudar isso. Só vai gerar uma reação em sentido contrário no longo prazo. O patrão vai incluir esse custo no momento de contratar uma mulher que pode engravidar. Ele tem que fazer isso. Porque se não fizer, as contas não fecham e ele quebra. Isso fatalmente faz o patrão, ao escolher entre 2 profissionais igualmente qualificados, mas um deles pode engravidar e o outro não, é melhor ele não correr o risco. Isso leva a uma demanda menor por mulheres e fatalmente menor demanda leva o custo para baixo, ou seja, salários mais baixos para elas. Isso é um problema do Brasil. Outros países não têm legislação tão restrita dessa forma. E lógico, a resposta de muitos vai ser: mas tem que processar esse patrão, obrigar ele a não escolher de forma discriminatória. Ou seja, você está dizendo que a gente deve dobrar o custo dessa regulamentação. Mas você lembra o que eu disse, né?
O custo dessa regulamentação vai sempre ser pago pela parte mais fraca. Aumentar esse custo vai prejudicar mais ainda a mulher, não o patrão. Lutar contra isso é como lutar contra a lei da gravidade. Você pode até dar uns pulinhos no ar, mas no final a gravidade sempre ganha. Além disso, você entendeu que não é discriminação contra a mulher por ela ser mulher, certo? É discriminação contra uma legislação ultrapassada, arbitrária e desnecessária, que inclui o risco de uma ação para uma parte, sem essa parte ter qualquer relação causal ou previsibilidade do ato. Emprego não pode ser visto como uma benesse para o empregado. Se o empregado precisa de mais tempo para cuidar da família, então não importa se o patrão tem culpa ou não nisso, ele precisa pagar por isso. Emprego não é benesse. Emprego é uma relação de troca voluntária, que precisa ser boa e lucrativa para ambas as partes. A melhor forma de diminuir a desigualdade de salários é a igualdade de direitos. Absolutamente nenhum direito diferente para ninguém, por mais que se possa ressaltar alguma fragilidade ou particularidade que possa justificar tal benefício. No final das contas, havendo direitos básicos iguais, como prevê a ética libertária, tudo depende apenas e tão somente da ação humana, das decisões que tomamos ao longo da nossa vida. As ações e decisões que tomamos na vida é o que, em última análise, determina o quanto vamos ganhar de salário na vida, para o bem ou para o mal. Ações de outras pessoas podem nos prejudicar ou ajudar, mas ao longo da vida você vai receber sempre alguma ajuda e sempre alguma puxada de tapete, mais ou menos na mesma medida. O que importa, no final das contas, são as suas ações. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.